Morada celeste da divindade. O mundo dos hebreus. Representação gráfica da concepção hebraica do mundo. A morada celeste de Deus fica acima das águas superiores. Abaixo dessas águas está o firmamento, ou céu, que se assemelha a uma tigela emborcada, sustentada por colunas, através das aberturas, comportas, na abobada. As águas superiores caem sobre a terra como chuva ou neve. A terra é uma plataforma sustentada por colunas e rodeadas de água, os mares. Por baixo e ao redor das colunas estão as águas inferiores nas profundezas da terra. O Seol, a morada dos mortos, chamada também inferno. Esta mesma concepção pré-científica do universo existia entre os povos pagãos vizinhos. Introdução geral: o que você deve saber para ler a Bíblia com proveito. Livro da humanidade. Abrindo a Bíblia, você está abrindo um dos livros mais lidos de toda a história da humanidade. Antes de você, milhões de pessoas procuraram aqui dentro um sentido para a sua vida e o encontraram. Se não o tivessem encontrado, não nos teria transmitido este livro tão antigo e já não teríamos mais nenhum interesse pela Bíblia. Mas o contrário está acontecendo. Só neste século, mais de 1,5 bilhão de exemplares da Bíblia já foram impressos e divulgados no mundo inteiro. Traduzido para mais de 1.000 línguas diferentes. Ora, um livro procurado e lido por tanta gente deve possuir um segredo muito importante para a vida, pois, em geral, nós, homens e mulheres, não somos tão bobos assim para continuar procurando num lugar onde nada se encontra. Qual é este segredo? Como fazer para descobri-lo? A Bíblia é como coco de casca dura. Esconde e protege uma água que mata a sede. Do romeiro cansado. Romeiros e peregrinos somos todos cansados. Também vamos procurar o facão que nos quebre a casca deste coco? Palavra de Deus. Em todas as épocas da história, sobretudo em épocas de crise como a nossa, voltamos a alimentar-nos da Bíblia, pois acreditamos que este livro tem a ver com Deus. A fé nos diz que a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em Mateus 4:4. Uma palavra tem a força e o valor daquele que a pronuncia. A palavra humana pode errar e enganar, pois o homem é fraco e não oferece segurança total. Mas a palavra de Deus não erra nem engana. Ela é prego seguro e firme que sustenta a vida de quem nela agarra. E por ela se orienta. Por isso, toda a escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e capacitado para toda boa obra. 2 Timóteo
3,16, assim pela paciência e consolação das Escrituras, permanecemos firmes na esperança. Em Romanos 15, 4, esperamos que um dia a verdade e a justiça voltem a ser a marca de toda a palavra que sai da boca dos homens. Perguntas que surgem para quem vai ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, mas em canto nenhum da Bíblia Deus colocou a sua assinatura. Nunca ninguém viu o Espírito Santo em ação para mover alguém a escrever. Então, como foi que o povo descobriu que o autor da Bíblia? Como entender que esta convicção tão profunda da nossa fé, de que quando leio a Bíblia, estou lendo ou ouvindo a palavra de Deus? Para nós, o que significa dizer que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus? Foi Deus mesmo que pegou caneta e papel para escrever? Como foi que surgiu a Bíblia? Qual a sua mensagem? Como a gente deve ler este livro sagrado? Quais as regras da sua interpretação? A palavra de Deus encontra-se tão somente na Bíblia? São muitas perguntas. Vamos tentar esclarecê-la parte por parte. Introdução geral. Livro da caminhada do povo. A Bíblia não caiu pronta do céu. Ela surgiu da terra, da vida do povo de Deus. Surgiu como fruto da inspiração divina e do esforço humano. Quem escreveu foram humanos, foram homens e mulheres como nós. Eles é que pegaram caneta e papel e escreveram o que estava no seu coração. A maior parte deles não tinha consciência de estar falando ou escrevendo sobre a inspiração de Deus. Estava só querendo prestar um serviço aos irmãos em nome de Deus. Eles eram as pessoas que faziam parte de uma comunidade, de um povo em formação onde a fé em Deus e a prática da justiça era ou devia ser o êxito da vida. Procurados em animar esta fé e em promover esta justiça, eles falavam e argumentavam para instruir os irmãos, para criticar abusos, para denunciar desvios, para lembrar a caminhada já feita e apontar novos rumos. Alguns deles chegaram a escrever eles mesmos as suas palavras ao povo. Outros nem sabiam escrever. Só sabia falar e animar a fé pelo seu testemunho. As palavras destes últimos foram transmitidas oralmente, de boca em boca, durante muitos anos. Só bem mais tarde, outras pessoas decidiram fixá-las por escrito. As palavras falada ou escrita de todos estes homens e mulheres contribuíram para formar e organizar o povo de Deus. Por isso, o povo deles se lembrou e por elas se interessou. Não permitiu que caísse no esquecimento. Fez questão de distingui-las das palavras e gestos de tantos outros que em nada contribuíram para a formação do povo, nem para a animação da fé, e nem para a prática da justiça. Foi um longo processo, muita gente colaborou, o povo todo se interessou. Ora, a Bíblia foi surgindo do esforço comunitário de toda esta gente, surgiu aos poucos, misturada com a história do próprio povo de Deus. Resumindo, a gente pode dizer, a Bíblia nasceu
da vontade do povo de ser fiel a Deus e a si mesmo, e da preocupação de transmitir aos outros e a nós esta mesma vontade de ser fiel. Eles diziam: as coisas do passado aconteceram, era para servir de exemplo e foram escritas para divertir a nós, para quem chegou à plenitude dos tempos. Em 1 Coríntios 10, 11, a Bíblia surgiu sem rótulo. Só mais tarde o próprio povo descobriu aí dentro a expressão da vontade de Deus e a presença da sua palavra santa. A Bíblia, livro inspirado por Deus. Como é que um livro que surge da vida e da caminhada do povo pode ser ao mesmo tempo a palavra de Deus? Um agricultor resumiu a resposta nesta frase: Deus fala misturado nas coisas. Os olhos percebem as coisas, mas a fé enxerga Deus que nos fala. A ação do Espírito de Deus pode ser comparada com a chuva. Cai do alto, penetra no chão e acorda a semente que produz a planta. A planta é fruto ao mesmo tempo da chuva e do chão, do céu e da terra. A Bíblia é fruto ao mesmo tempo da ação gratuita de Deus e do esforço sutuado dos homens. A palavra de Deus do povo de Deus. A ação do Espírito de Deus pode ser comparada como o sol. Seus raios invisíveis esquentam a terra e fazem crescer as plantas de baixo para cima. Pode ser comparada ainda com o vento que não se vê. A Bíblia é fruto do vento invisível de Deus, que moveu os homens a agir, a falar ou a escrever. Até mesmo o Espírito de Deus nos atinge quando lemos a Bíblia. Ele nos ajuda a ouvir e a praticar a palavra de Deus. Sem ele não é possível descobrir sentido que a Bíblia tem para nós. O Espírito Santo não se compra nem se vende, nem é fruto só de estudo. É um dom de Deus que deve ser pedido na oração. Quero agradecer a todos e dizer obrigado mais uma vez. E que Deus ilumine a mente de cada pessoa, cada um que se dedica, cada um que pega a Bíblia e que quer entender as palavras de Deus. Deus Pai, Deus Criador do céu, guiai cada irmão, cada irmã, dai sabedoria, entendimento e conhecimento para cada um conheça, entender a palavra do Senhor. O que está escrito aqui na Bíblia são as palavras do Senhor. E clarear em nossa mente, nos dai sabedoria para que a gente possa compreender e entender. Em nome do Senhor, eu agradeço e digo obrigado, Senhor. Obrigado de coração.